Juju, a cientista. Se você aí que está do outro lado da tela gosta de ciências, brincadeira e muita diversão, vem comigo para essa nova aventura! Hoje nós vamos falar sobre meteoritos. Você sabe me dizer o que são meteoritos? Meteoritos são pedras, ou melhor dizendo, rochas que caem do céu. Como será que eles surgem? Nosso sistema solar é formado pelo Sol e seus planetas. Nós temos planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte e planetas gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além dos planetas, o nosso sistema solar é formado por outros dois tipos de corpos, os cometas e os asteroides. Os cometas contêm um núcleo rochoso coberto por uma grande camada de gelo em volta. Eles são formados por gelo e grãos de poeira. Parecem uma bola de neve suja, mas são gigantes. O gelo do cometa não é só gelo de água, é gelo de várias substâncias. Quando o cometa se aproxima do Sol, o gelo evaporiza, formando sua longa cauda, e a poeira se espalha pelo espaço. Quando a Terra, orbitando o Sol, passa por uma região do espaço que tem poeira de cometa, esses grãos de poeira caem sobre a Terra com uma velocidade enorme. Esses grãos de poeira raspam na atmosfera. E você sabe o que acontece quando um corpo raspa no outro? Faça isso comigo. Junte suas mãos e comecem a atritá-las. Faça isso bem rápido, mais rápido. Você sabe o que aconteceu? Sua mão esquentou, não é mesmo? Bom, a minha esquentou. Do mesmo jeito que atritando uma mão na outra esquenta, o grão de poeira raspando na atmosfera, ele passa tão rápido que ele esquenta tanto, mas tanto, que ele queima e emite luz. Esse fenômeno luminoso chama-se meteoro, também conhecido popularmente como estrela cadente. Mas não é estrela, é grão de poeira, hein? Como entram muitos grãos de poeira na atmosfera, nós vemos muitos meteoros, e esse fenômeno é chamado de chuva de meteoros. Veja aqui do lado algumas imagens de chuva de meteoros. São muito bonitas, não é mesmo? Eu já vi com meu pai. Vale a pena. Quando você tiver a oportunidade, chame um adulto para ver também. Agora vamos ver algumas fotos de cometas? Veja este, que lindo! Veja esse, que azulado, né? Veja esse, então. Este é bem bonito, né? E este, então, com duas caudas, uma azul e uma amarela. Com certeza, uma deve ser de gás e outra deve ser de poeira, não é mesmo? Veja este, que bonito. É o cometa Chesuan, do ano 1744. Como no tempo não tinha câmera para tirar fotos ou filmar, eles fizeram uma pintura. E olha que bonito, ele tinha 6 caudas. Imagina, 6 caudas. Veja este. Este é o cometa Biela, do ano 1872. Como no ano também não tinha câmera, né? Eles fizeram uma pintura. Olha que bonito. O cometa Biela, ele se quebrou e virou 2 cometas. E ele espalhou tanta poeira, mas tanta poeira, que foi uma chuva de meteoros que foi a maior chuva de meteoros do mundo. Veja a chuva de meteoro na figura, que linda. Este é o cometa Halley, o cometa mais famoso de todos. E ele foi descoberto pelo cientista Edmund Halley. O cometa Halley passou pela última vez no ano 1986. E ele só vai passar de novo no ano 2062, daqui 45 anos. Eu tenho 9 anos, eu vou ter 54 anos. Eu vou ser mais velha que meu pai. E olha que meu pai é velhinho, hein? Eu quero ver este cometa, eu tenho certeza disso. Asteroides são grandes montanhas de rochas que orbitam o Sol. A maioria deles é encontrado entre Marte e Júpiter. Este local entre Marte e Júpiter, com grandes quantidades de asteroides,
forma o chamado cinturão de asteroides. Os asteroides são restos de planetas da formação do nosso sistema solar. Só no cinturão de asteroides existe mais de 70 mil deles. Vamos ver aqui algumas figuras. Veja só este asteroide. Ele se chama Eros, é uma grande montanha. Veja só este asteroide. Ele se chama Ida. E este pontinho perto dele é uma lua que gira em volta dele, que se chama Dactil. Não é bonito? Espera aí, e os meteoritos? Onde que eles entram nessa história toda? Os meteoritos são corpos rochosos que caem do espaço até o chão. Eles podem ser pedaços de asteroides, pedaços de cometas ou até mesmo de planetas. Isso tudo tá meio confuso. Vamos dar nome às coisas? Chama-se meteoroide todo corpo rochoso que viaja pelo espaço. Entrou na atmosfera terrestre, queimou e emitiu luz, chama-se meteoro. Caiu no chão, chama-se meteorito. Simples assim. Existem 3 tipos de meteoritos. Os rochosos, parecidos com as pedras da Terra, os de ferro puro e os da mistura de ferro com rocha. Existem tipos de meteoritos muito pequenos e tipos de meteoritos muito grandes. Eles batem no chão com uma velocidade muito alta e fazem um buraco chamado cratera de impacto. Se eles batem no chão com essa força toda, eles oferecem algum risco para a humanidade? Vamos ver algumas crateras de impacto. Vejam essas crateras da Lua. Elas foram formadas por impacto de meteoritos, mas elas não se formaram hoje. Elas se formaram há 4 bilhões de anos atrás. Veja essa cratera. Ela é do planeta Terra. Fica no Arizona, nos Estados Unidos. Ela tem 180 metros de profundidade e mais de 1 quilômetro de diâmetro. Assustadora, não é mesmo? Vocês sabiam que os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos atrás devido a um impacto de meteorito? E não foram só os dinossauros que desapareceram, mas de 70% dos animais do planeta Terra desapareceram neste impacto. Este tal de meteorito é perigoso mesmo, hein? Eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Ei, você aí, chega mais perto. Eu fiquei sabendo que os cientistas disseram que vai cair um grande meteorito aqui na Terra ainda esse ano. Vai matar todo mundo. Todo mundo vai morrer. Vai ser o fim do mundo. Eu tô morrendo de medo. Mas não se apavore. Sabe por quê? Porque é a pegadinha da Chuchu! É verdade que existe uma chance de um meteorito grande bater na Terra. Mas ela é rara. Mas agora, meteoritos pequenos costumam causar acidentes. Vamos ver algumas fotos? Vejam esses telhados. Foram furados por meteoritos. Olha o estrago que um meteorito pode fazer. Olha este casal com um meteorito na mão. Olha o meteorito que atravessou o telhado desta mulher. Olha estas construções atingidas por meteoritos. Olha a caixinha do correio. Aqui numa grande região dos Estados Unidos, vários pontos foram atingidos por meteoritos. Todo mundo ficou assustado. Veja o estrago. Até o bombeiro foi atingido. Não conhecemos nenhum caso recente de pessoas que tenham morrido por causa de meteoritos, mas já sofreram ferimentos. Veja essa senhora, o meteorito atingiu o telhado da casa dela e machucou o quadril dela. Agora sabemos que animais já foram atingidos e morreram. Veja esse cachorrinho, que dó. Está no Museu do Queiram, no Egito. O meteorito atingiu a cabeça dele em 1911. Essas vaquinhas também foram atingidas por meteoritos. Este garoto foi atingido por um meteorito que bateu na mão dele, do tamanho de um grão de arroz. Existem também os bólidos.
Bólidos são meteoroides que entram na nossa atmosfera e se transformam em verdadeiras bolas de fogo. Vamos ver algumas fotos de bólidos. Ai, meu Deus! Veja este bólido, que interessante. É o caso Peekskill, de 1992. Este bólido cruzou todos os Estados Unidos e atingiu um carro em Nova York. Este bólido é tão brilhante que apareceu à luz do dia em 1972, filmado por Linda Baker. Este é o caso mais sensacional de todos. Trata-se do meteoro de Chelyabinsk. Este é um bólido que surgiu nos céus da Rússia pela manhã, dia 15 de fevereiro de 2013. Este é um caso bem diferente, porque em 2013 todo mundo já tinha câmeras de filmar e celular, e todo mundo filmou. Este bólido explodiu no céu, jogando pedra para todos os lados. Machucou mais de 1000 pessoas. Assustador, não é mesmo? Vamos ver alguns vídeos sensacionais. Что ли ушла? Ебать! Нихуя! Блять, война нахуй! Что за блядь? Vamos aprender agora como reconhecer um meteorito. Você sabe identificar um meteorito? O processo é simples. A primeira coisa a fazer é procurar meteoritos. Meteoritos são pedras que caem do céu, então nós vamos procurar pedras, como estas. Se eles forem rochosos, eles parecem como pedras comuns da Terra.
Agora, se eles forem ferrosos, eles aparecem com um monte de marca de dedos, assim, como se fosse marca de dedos, né? Parecendo marca de dedos em massa de modelar. Para identificarmos um meteorito, nós precisaremos de o suposto meteorito, que é a pedra que você encontrar, ímãs, água oxigenada 10 volumes ou mais e uma lixa grossa. Grande parte dos meteoritos são atraídos por ímãs, então nós vamos fazer um teste. Aqui nós temos 5 pedras e aqui nós temos este ímã. E com este ímã eu vou fazer uma classificação para ver qual dessas pedras são atraídas e qual dessas pedras não são atraídas. Então vamos ver? Esta não é atraída, vou separar. Esta também não é atraída, vou separar. Vamos ver. Esta é atraída. Bom, eu sinto uma atraição, assim, bem pequena. Não dá pra ver no vídeo, mas eu sinto, então vou separar esta daqui. Esta também não é atraída. Esta daqui é bem atraída, então eu vou colocar aqui. Agora vamos fazer um segundo teste com as pedras que não foram atraídas pelos ímãs. Os meteoritos rochosos costumam ter o mesmo peso das pedras daqui da Terra. Então nós vamos ver quais são as pedras que têm o mesmo peso das pedras daqui da Terra e quais são as que são mais pesadas. Então vamos ver. Esta daqui tem o mesmo peso das pedras deste tamanho. Esta daqui também tem o mesmo peso das pedras deste tamanho. Esta daqui não dá pra sentir no vídeo, mas esta daqui tem um peso maior do que das pedras deste tamanho. Então eu vou descartá-la. Esta daqui eu garanto que não é meteorito. Agora, terceira coisa a se fazer é analisar se tem crosta escura ou não tem. Por quê? Porque os meteoritos costumam queimar na atmosfera e aí eles formam esta camada de crosta escura. Então nós vamos ver qual que tem. Esta daqui tem, então tem chances de ser meteorito. Esta daqui não tem, então vou descartá-la. Já tenho certeza que não é. Agora eu vou pingar água oxigenada nessa daqui que sobrou. Se fizer bolha, não é meteorito. Se não fizer bolha, já tem chances de ser. Vamos ver? Vamos ver. Podemos notar, não soltou bolha. Então, tem grandes chances de ser meteorito. Agora, o último teste vai ser cortar a pedra ao meio ou lixar bem e se aparecer pintinhas brancas em seu interior, é meteorito. Se não aparecer, não é meteorito. Vamos ver? No meu caso, eu vou lixar. Vamos pegar ela aqui e vamos lixar. Lixei bastante e não encontrei nenhuma pintinha branca. Por via das dúvidas, eu quebrei com um martelo. E em seu interior não tinha nada. Vamos ver com a lupa. Não há nenhuma pintinha branca no interior dessas pedras. Portanto, não é meteorito. Vamos separar. Agora vamos testar as pedras que foram atraídas pelos ímãs. Como fizemos antes, vamos testar as pedras que são mais leves ou mais pesadas das pedras de igual tamanho.
Esta daqui é mais pesada do que as pedras de igual tamanho. Vou separar. Essa daqui é mais leve. Vou separar uma da outra. Vou analisar agora a pedra mais pesada. Se ela tiver crosta escura, ela tem chances de ser meteorito. Se não tiver, não é meteorito. Vamos ver? Pretinha. Então, tem crosta escura? Tem. Então, tem chances de ser um meteorito. Vamos lixar ela e ver se ela tem pontinhos brilhantes metálicos. Se ela tiver, ela é meteorito. Se não tiver, não é meteorito. Vamos ver? Vamos ver. Tem? Não tem. Ela não tem pontinhos brilhantes metálicos. Então, descartada. Não é meteorito. Vamos analisar agora a pedra mais leve. Ela tem crosta escura. Então, pode ser que seja um meteorito. Vamos lixar para ver? Se ficar brilhante como aço inox, pode ser meteorito. Caso ao contrário, não é meteorito. Não ficou brilhante. Portanto, não é meteorito. Conclusão: nenhuma dessas pedras é meteorito. Que peninha, viu? Veja este diagrama. Ele vai ajudá-lo a identificar um meteorito. Comece aqui na flecha azul. Sua pedra é atraída por ímã? Se não, é mais pesado que outras rochas? Se sim, não é meteorito. Não, tem crosta escura por fora? Não, não é meteorito. Sim, pingue água oxigenada borbulhou? Sim, não é meteorito. Não, o seu interior é claro ou tem pintas claras? Não, não é meteorito. Sim, pode ser meteorito. Voltemos na atração do ímã. Sua pedra é atraída por ímã? Sim, muito mais pesado do que outras rochas? Não. Tem crosta escura por fora? Não, não é meteorito. Sim, no seu interior tem partículas com brilho metálico ou cor de ferrugem? Não, não é meteorito. Sim, pode ser meteorito. Voltemos no peso da pedra. Sua pedra é muito mais pesada do que outras rochas? Sim, lixe uma beirada. A cor interna é de aço inox? Não, não é meteorito. Sim, pode ser meteorito. Tem bolhas na superfície ou no interior? Sim, não é meteorito. Não pode ser meteorito. E aí, sua pedra passou no teste dos meteoritos? Parabéns! Se não passou, não fique triste. Seja um caçador de meteoritos. Sabia que um meteorito é um extraterrestre de verdade? Ele vem de fora da Terra, não é mesmo? Se sua pedra passou no teste, isso não garante ainda que seja um meteorito. Para isso, você precisa mudar para uma análise. Mande para Profª.Maria Elizabeth Zuccolotto. Ela é especialista nisso. Ela tem um laboratório só para pesquisar meteoritos. Então, mande para ela. Ela faz de graça. No Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro. O endereço está aqui embaixo. Então, se você é do Rio de Janeiro, visite.
Se você é de fora, quando tiver oportunidade, vai visitar, porque vale muito a pena. Eu já fui e amei! Neste museu tem fósseis de dinossauros, múmias e lá também tem o maior meteorito do Brasil, o meteorito Bendegob. Ele é muito grande, ele pesa 5 toneladas. Juju, a cientista, aprova! A ciência fantástica nos ajuda a compreender como a natureza funciona, né? E se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscrevam e compartilhe com seus amigos. E se você não gostou, compartilhe com seus inimigos e mandem eles dar um joinha aqui embaixo, compartilhar, se inscrever. E também, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que daqui a um tempo a Juju, a cientista, responde.